The Bronx Story, lançado em 1993, comoveu milhões de pessoas com sua poderosa história de juventude, família e escolhas transformadoras, tendo como pano de fundo o vibrante Bronx dos anos 1960. Mas você sabia que quase 30 anos depois, muitos dos rostos familiares mudaram tanto que você mal consegue reconhecê-los? Alguns alcançaram grandes alturas, enquanto outros mergulharam nas sombras da tragédia pessoal. Prepare-se para se chocar e se deixar levar por essas histórias emocionantes e dramáticas que você nunca ouviu antes. Vamos começar. Robert De Niro. Como Lorenzo Anello. Robert Mario De Niro Jr. nasceu em 17 de agosto de 1943, em Nova York. Em 1993, aos 50 anos, dirigiu e estrelou como Lorenzo Anello em Uma História do Bronx. O pai motorista de ônibus íntegro está determinado a manter o filho longe da máfia. O papel reflete a disciplina e os valores morais que De Niro prezava na vida real. No entanto, por trás da imagem esconde-se uma vida pessoal repleta de rompimentos, estresse e feridas que nunca cicatrizaram completamente. Uma carreira brilhante que incluiu 2 Oscars e inúmeras atuações icônicas não o protegeu das tempestades da vida. Seus casamentos com Diana Abbott e Grace Hightower terminaram em amargura, gerando prolongadas batalhas judiciais, acusações de infidelidade e disputas financeiras que custaram milhões de dólares. Justamente quando as coisas pareciam estar se acalmando, sua família sofreu novas tragédias. Seu filho Elliot foi diagnosticado com autismo e em 2023, sua filha Drena perdeu seu filho de 19 anos. Leandro devido a uma overdose de fentanil. Essas perdas sucessivas aprofundaram um relacionamento familiar já tenso, deixando vazios emocionais difíceis de preencher. O estresse da turbulência pessoal, combinado com uma carreira exigente, afetou sua saúde. Em 2003, De Niro foi tratado de câncer de próstata e em 2021 sofreu uma grave lesão na perna após uma queda no set de Killers of the Flower Moon, exigindo cirurgia e uma longa recuperação. Sua carreira sempre exigiu um alto nível de trabalho intenso, enquanto seu tempo com a família se tornou cada vez mais limitado, o que o levou a se distanciar de seus entes queridos. Agora, aos 82 anos, Robert De Niro continua atuando, comandando o Festival de Cinema de Tribeca e gerenciando a rede de restaurantes Nobu. Com um patrimônio líquido estimado em US 500 milhões acumulados por meio de atuação negócios em restaurantes e imóveis, ele é a prova de que mesmo depois de tropeçar, um verdadeiro artista sabe como se levantar, seguir em frente e deixar uma marca indelével na tela e na vida. Lilo Brancato, como Calogero. Anello Lilo Brancato Jr. nasceu em 30 de agosto de 1976, em Bogotá, Colômbia. Em 1993, aos 17 anos, interpretou Calogero Anello em A Bronx Tale 1, adolescente dividido entre a integridade de seu pai Lorenzo e a perigosa sedução do chefe da máfia Sonny. O papel transformou Brancato, de um adolescente desconhecido descoberto na praia, em um dos talentos mais promissores de Hollywood. Mas assim que os holofotes começaram a brilhar intensamente, sombras começaram a se infiltrar em sua vida pessoal. Seu sucesso precoce levou Brancato a um estilo de vida de festas, bebidas e drogas ainda na adolescência. Rapidamente se viciou em cocaína e aos 20 anos em heroína. Sua carreira cinematográfica parecia estar em ascensão, com papéis em Família Soprano e outros grandes projetos, mas sua vida pessoal tumultuada o arrastou para uma espiral descendente. Em 10 de dezembro de 2005, ele e seu cúmplice, Steven Armento, tentaram invadir uma casa no Bronx, resultando em um tiroteio que
resultou na morte do policial Daniel Enchoteg, do Departamento de Polícia de Nova York. Embora Brancato não tenha disparado o tiro fatal, ele foi condenado por roubo de primeiro grau e sentenciado a 10 anos de prisão, encerrando abruptamente seu promissor estrelato. Seus anos na prisão foram marcados pela autodestruição. Ele continuou a usar drogas, quase morreu de overdose de heroína e foi gravemente ferido por um tiro no incidente de 2005, perdendo muito sangue. O isolamento e a culpa afetaram sua saúde física e mental, enquanto sua família era devastada pelas despesas legais e médicas. Quando foi libertado? Em 31 de dezembro de 2013, Brancato saiu com uma carreira arruinada, uma reputação manchada e uma conta bancária quase vazia. Agora, com 49 anos, Lilo Brancato diz que está sóbrio há 11 anos, tendo retornado à PI. Pequenos papéis em Back in the Day e Fifth Borough, e falando sobre vício e vida na prisão para alertar os jovens. Com um patrimônio líquido de apenas US 10 mil, ele viveu longe da glória do início de sua carreira, embora seu caminho de volta ao topo pareça quase impossível. Brancato persevera encarando cada momento diante das câmeras como uma oportunidade de compensar os erros que lhe custaram a juventude e o futuro. Chaz Palminteri, como Sonny Lo Specchio. Calogero, Lorenzo. Chaz Palminteri nasceu em 15 de maio de 1952 no Bronx, Nova York. Em 1993, aos 41 anos, ele escreveu e estrelou A Bronx Tale como Sonny Lo Specchio, um poderoso porém complexo chefe da máfia que se torna uma segunda figura paterna para Calogero. O personagem central incutiu medo e lições de vida, e continua sendo o papel ao qual Palminteri é mais associado atualmente. Nos bastidores, Palminteri enfrentou muitos anos difíceis trabalhando como segurança e guarda-costas de boate apenas para sobreviver. Crescendo no Bronx, ele testemunhou violência desde jovem, chegando a presenciar um assassinato aos 9 anos, o que o deixou com uma sensação de insegurança e um persistente instinto de sobrevivência. Ao concluir o roteiro de A Bronx Tale, ele estava determinado a manter o papel de Sonny para si, recusando diversas ofertas de estúdios que queriam comprar a história sem contratá-lo. Essa determinação quase lhe custou tudo, já que os grandes estúdios lhe deram as costas, levando-o à beira da falência. Seu hábito de fumar incansavelmente e seu temperamento explosivo às vezes o levavam a conflitos nos bastidores, enquanto sua vida pessoal era marcada por pressões financeiras no início de sua carreira. Mesmo após seu sucesso, ele enfrentou pequenas controvérsias, incluindo acusações de preconceito racial por parte de alguns espectadores. Essas lutas e dificuldades pessoais acabaram se tornando a matéria-prima que ele usou para criar Sonny, um personagem frio e gentil, refletindo os lados sombrio e positivo de sua criação. Em 2025, aos 73 anos, Chaz Palminteri ainda atua, ativamente comandando a rede de restaurantes Mulberry Street Pizzeria e participando de projetos televisivos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 16 milhões, obtido por meio de atuação, escrita e negócios, o que lhe permite viver confortavelmente após décadas de trabalho duro. Joe Pesci, como Carmine Joseph Frank. Pesci nasceu em 9 de fevereiro de 1943 em Newark, Nova Jersey. Em 1993, aos 50 anos, ele apareceu em Um Conto do Bronx, como Carmine, uma figura misteriosa da máfia que aparece brevemente no final do filme, mas ainda demonstra profundo respeito por Sonny e Calogero, retratando claramente a hierarquia criminosa do bairro. Embora não seja um protagonista, a breve, porém marcante aparição de Pesci contribui significativamente para o apelo do filme.
Sua carreira foi construída com base em papéis dramáticos de gangster, mas sua vida pessoal foi marcada por desilusões amorosas. 3 casamentos fracassados deixaram cicatrizes profundas, especialmente seu divórcio de Claudia Harrow em 1992, após alegações de violência doméstica e infidelidade que culminaram em uma amarga batalha pela custódia. Pesci, conhecido por seu temperamento explosivo, certa vez quebrou um copo durante as filmagens de Os Bons Companheiros e se machucou. Além disso, em 1980 ele quebrou o pescoço enquanto ensaiava para Touro Indomável, uma lesão que teve consequências duradouras em sua saúde. E em 1999, ele desistiu de atuar devido à exaustão. Durante seu retiro em Hollywood, Pesci entrou em depressão e se isolou bastante, distanciando-se da mídia e da maioria de seus amigos da indústria cinematográfica. Ele ocasionalmente aparecia em pequenos eventos musicais, mas recusava a maioria das ofertas de filmes, alimentando rumores sobre seus laços com a máfia. Foi somente em 2019 que Pesci retornou às telas com o irlandês, reencontrando Robert De Niro e Martin Scorsese. Um retorno que deixou claro que ele estava trilhando seu próprio caminho. Aos 82 anos, Joe Pesci vive uma vida tranquila em Nova Jersey, passando a maior parte do tempo com a família e se concentrando na música. Seu patrimônio líquido é estimado em US 50 milhões acumulado por meio de atuação e 3 álbuns de estúdio. Um legado de uma carreira curta, mas memorável. Francis Capra, como Calogero. Anello. Francis Cordero. Capra nasceu em 27 de abril de 1983 em Nova York e cresceu no Bronx. Em 1993, aos 10 anos, foi descoberto por Robert De Niro e Chaz Palminteri e escalado para interpretar o jovem Calogero Anello em uma história ambientada no Bronx. Esta versão do personagem é inocente e pura, preparando o cenário para o conflito central entre a integridade de um pai e a intensa atração de Sonny. Um papel breve, mas crucial, que define o tom emocional de toda a história. Para Capra foi a primeira entrada inesperada no mundo do cinema para um garoto pobre do Bronx. A infância de Capra foi tudo menos idílica. Seu pai, um viciado, esteve ausente durante a maior parte de sua vida e foi morto a tiros em 2003, deixando um enorme vazio na família. Morando com sua mãe, Anne-Marie, e seus irmãos Capra, aprendeu a ser independente cedo, mas também cometeu erros experimentando drogas leves aos Kikildale. 20 anos antes de decidir parar com Centrals em interpretar crianças de rua em seus primeiros anos e, em seguida, deixou sua marca como Ellie Weevil Navarro em Veronica Mars. Em 2004, um acidente no set de Veronica Mars deixou Capra com uma grave lesão no joelho, forçando-o a dar uma pausa na carreira de ator e desacelerando sua carreira. Embora tenha evitado grandes escândalos, ele ainda enfrentou pressão e as desvantagens do preconceito da indústria do entretenimento contra atores multirraciais. No entanto, Capra perseverou dedicando-se à produção cinematográfica, com sua empresa, a Takeoff Productions, e assumindo papéis especiais em Crank the O.C., Friday Night Lights e Heroes. Hoje, aos 42 anos, Francis Capra tem um patrimônio líquido de cerca de US 1 milhão, proveniente principalmente de Veronica Mars e outros projetos televisivos. Ele vive uma vida privada concentrando-se mais na família e no trabalho criativo nos bastidores do que em perseguir os holofotes. Taral Hicks, como Jane Williams. Taral Hicks nasceu em 21 de setembro de 1974 no Bronx, Nova York. Ela fez sua estreia memorável em A Bronx Tale, 1993, aos 19 anos, como Jane Williams, uma garota afro-americana gentil, inteligente
que mais tarde se torna o interesse amoroso de Calogero. Sua personagem representa o amor que transcende as fronteiras culturais e os preconceitos severos do bairro do Bronx dos anos 1960. A aparição de Hicks não só adiciona doçura à história, como também lhe confere uma rara profundidade humana. Embora a carreira de Taral Hicks tenha começado de forma promissora, ela logo encontrou muitos obstáculos. Depois de alguns papéis no cinema e na televisão, ela se voltou para a música, assinando com a Motown e lançando o álbum This Time em 1997. Seu cover do clássico Silly chamou sua atenção, mas as demais músicas não foram bem recebidas, tornando o álbum um fracasso comercial. A decepção com esse projeto apaixonante levou Hicks a um período de depressão, e ela gradualmente perdeu a motivação para seguir a carreira de cantora. Nos anos 2000, Hicks continuou a enfrentar muitos desafios. Seu casamento com Lauren Dawson, que começou em 2001, terminou amigavelmente, mas foi ofuscado por rumores de infidelidade que ela nunca confirmou publicamente. Essas lutas internas levaram Hicks a se afastar dos holofotes, levando uma vida mais reservada, concentrando-se na família e cultivando a fé. Ela também expressou o desejo de seguir carreira na música gospel. Hoje, com 51 anos, Taral Hicks tem um patrimônio líquido estimado em US 400 mil, obtido por meio de atuação, canto e projetos artísticos ocasionais. Embora não seja mais um nome conhecido, Hicks ainda é lembrada com carinho pelos fãs de A Bronx Tale, e sua história serve como um testemunho da montanha-russa que um artista pode enfrentar ao chegar ao topo, cedo demais, apenas para enfrentar os desafios do showbiz. Eddie Montanaro, como Eddie Mush. Eddie Montanaro nasceu em 21 de maio de 1929 em New Haven, Connecticut. Ele interpretou a si mesmo em Uma História do Bronx em 1993, aos 65 anos. Seu papel como Eddie Mush, embora pequeno, trouxe autenticidade e humor à comunidade do Bronx, retratada no filme dando vida ao cenário. A escalação de Montanaro por Robert De Niro para o papel dele mesmo acrescentou autenticidade e valor ao filme. A vida fora das telas de Montanaro foi desafiadora em seus últimos anos. Fumante inveterado por muitos anos, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e sua saúde começou a piorar significativamente. O agravamento da condição não só causou dores físicas, como também limitou suas atividades diárias, forçando-o a buscar ajuda da família e de médicos. Essas lutas constantes agravaram seu estresse mental e físico, obrigando Montanaro a lutar diariamente para manter a saúde e lidar com a solidão crescente. Somava-se a isso a instabilidade financeira que o afetava, gastando mais do que ganhava e sem trabalhos fixos como ator. Montanaro lentamente entrou em falência, marcando um período econômico difícil. Dificuldades financeiras somadas a problemas de saúde criaram um ciclo vicioso que tornou sua vida ainda mais difícil e reduziu sua capacidade de retornar à arte ou de manter relacionamentos sociais positivos. Isolamento e dificuldades financeiras foram alguns dos maiores desafios que Montanaro enfrentou em seus últimos anos. Eddie Montanaro faleceu em 5 de agosto de 2007 em Hamden, Connecticut, aos 79 anos, em decorrência de complicações de um câncer de pulmão. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era quase negativo, refletindo as dificuldades que enfrentou. No entanto, ele deixou para trás um homem, de posse simples, profundamente enraizado na comunidade do Bronx e uma verdadeira beleza da história do Bronx. Você acha que as pessoas que escreveram a história do Bronx ainda o surpreenderiam quando você relembrasse suas vidas hoje? Deixe sua opinião nos
comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder mais histórias emocionantes e tocantes como esta. Dominic Lombardozzi, como Nicky Zero. Domenico. Dominic Lombardozzi nasceu em 25 de março de 1976 no Bronx, Nova York. Em 1993, aos 17 anos, foi escalado por Robert De Niro para interpretar Nicky Zero em A Bronx Tale. Um adolescente rebelde e amigo de Caliguero, representando o caminho tentador e perigoso que o garoto poderia trilhar. Apesar do pequeno papel, Lombardozzi retratou a essência da juventude de rua do Bronx, trazendo autenticidade ao filme e abrindo caminho para sua carreira de ator. Crescendo no Bronx, Lombardozzi testemunhou o lado sombrio da vida urbana. Muitos de seus amigos de infância morreram jovens devido à violência nas ruas, deixando profundas cicatrizes emocionais. Ele levou essas experiências de vida consigo para a carreira de ator, dando profundidade aos papéis cruéis que mais tarde interpretou. Seu sucesso veio de grandes papéis na TV, como Herc em The Wire, Ralph Capone em Boardwalk Empire e Tony Salerno em The Irishman. No entanto, sua jornada não foi isenta de contratempos. Durante uma cena de ação em The Wire, ele machucou o ombro, o que o obrigou a interromper as filmagens e interrompeu sua agenda de trabalho. Na vida real, Lombardozzi manteve-se discreto e evitou grandes escândalos. Ele admite beber socialmente, especialmente em reuniões com colegas, mas mantém o consumo ao mínimo para evitar problemas de saúde. Suas experiências de vida e disciplina o ajudaram a se tornar um rosto confiável na indústria cinematográfica, especialmente em projetos de ação policial nos quais ele se encaixa facilmente em seu personagem. Atualmente, aos 49 anos, Dominic Lombardozzi tem um patrimônio líquido de cerca de $2 milhões proveniente principalmente de The Wire, Ray Donovan e muitos outros projetos de cinema e televisão. Ele continuou presente nas telas, um rosto conhecido em filmes de crime e drama, provando que, mesmo um pequeno papel aos 17 anos, poderia ser a base para uma carreira longa e bem-sucedida. Ron Karabatsos, como o Grande Grego. Ronald Christ. Karabatsos nasceu em 22 de abril de 1933 em Elizabeth Nova, Jersey. Em 1993, aos 60 anos, ele apareceu em uma história sobre o Bronx, como o Grande Grego, um personagem secundário do bairro, contribuindo para a imagem vívida desta comunidade. Apesar de seu pequeno papel, a presença de Karabatsos ajudou a dar vida às complexidades da vida neste bairro, agitado, porém desafiador. E a jornada de Karabatsos de policial a ator não foi fácil. Ele era frequentemente rejeitado para papéis porque sua aparência não correspondia aos padrões de Hollywood, o que limitava suas oportunidades de carreira. Em 1990, um grave acidente de carro o deixou com uma perna quebrada, interrompendo sua carreira de ator e forçando-o a um longo período de recuperação. Além disso, um empreendimento de restaurante fracassado em 2000 levou Karabatsos à falência, causando ainda mais pressão financeira, tornando sua vida ainda mais estressante e difícil. Os contínuos desafios de saúde e financeiros deixaram Karabatsos exausto à medida que o diabetes causado por anos de maus hábitos alimentares começou a devastar seu corpo. As pressões da vida pessoal, somadas aos fracassos profissionais, dificultaram a manutenção da saúde física e mental nos últimos anos. Essas experiências moldaram um homem que, apesar das adversidades, permaneceu resiliente diante dos desafios da vida. Karabatsos faleceu em 17 de abril
Abril de 2012 em Beaumont, Califórnia, poucos dias antes de completar 79 anos, vítima de complicações cardíacas relacionadas ao diabetes. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era de cerca de US 200 mil, uma quantia modesta que reflete a série de eventos em sua vida, mas também uma prova de sua resiliência na transição de policial para ator, deixando uma marca indelével no coração dos amantes do cinema. Catherine Narducci como Rosina Anello. Catherine Narducci nasceu e foi criada em uma família ítalo-americana no Harlem italiano, em Nova York. Em 1993, aos 28 anos. Ela entrou inesperadamente na indústria cinematográfica ao levar o filho para um teste para a Bronx Tale e ser escalada para interpretar Rosina Anello, uma mãe forte e amorosa que, junto com o marido, ajuda Calogero a se manter longe dos perigos do crime, em forte contraste com a influência de Sonny. O papel não só abriu portas para sua carreira de atriz, como também lhe deu a chance de escapar das perdas da vida real, embora sua carreira tenha começado bem. Narducci logo enfrentou um grande golpe emocional. Em 1995, seu marido morreu repentinamente de um ataque cardíaco, deixando-a sozinha para criar o filho em meio a dificuldades financeiras. Para lidar com o estresse, ela desenvolveu o hábito de fumar, hábito que persistiu até terminar. Família Soprano. À medida que se acalmava, continuou a assumir papéis coadjuvantes em vários programas de televisão e filmes, consolidando-se gradualmente como uma atriz associada a histórias de máfia e famílias ítalo-americanas. Apesar de sua postura profissional, Narducci teve uma pequena disputa salarial com a HBO durante sua participação em Família Soprano. Além disso, uma lesão na perna sofrida no set a afastou temporariamente da carreira de atriz, mas não impactou significativamente sua carreira. Os anos seguintes, ela atuou em Chicago Overcoat Jersey Boys, O Irlandês Capone e O Poderoso Chefão do Harlem, consolidando ainda mais seu lugar no gênero família do crime. Sua perseverança a ajudou a manter uma posição forte em uma indústria particularmente dura com mulheres com mais de 40 anos. Em 2025, aos 60 anos, Catarina Narducci ainda atua com um patrimônio líquido estimado em US 1 milhão, em grande parte devido ao seu papel como Charmaine Bucco em Família Soprano e seus projetos cinematográficos relacionados à máfia. Ela transformou a oportunidade de atuar de mãe solteira em uma carreira para toda a vida, e suas experiências de perda e sofrimento deram profundidade emocional aos papéis pelos quais ela é lembrada hoje. Gianna Palminteri. Como Tina. Gianna Palminteri nasceu em 2 de novembro de 1962 em Hazlet, Nova Jersey. Em 1989, aos 27 anos, ela se juntou a uma história do Bronx como Tina, a mãe de Jane, que se opõe ao relacionamento interracial da filha com Calogero, simbolizando as profundas tensões culturais na comunidade do Bronx naquela época. Embora seu papel tenha sido pequeno, ajudou a destacar as barreiras sociais enfrentadas pelas personagens. A vida de Gianna não é estranha. A luta e a dor. Em 2015, ela lutou contra um câncer de mama. Passou por vários tratamentos difíceis e felizmente se recuperou. Apesar dos problemas de saúde, Gianna sempre colocou a família em primeiro lugar, tendo até mesmo sacrificado a carreira artística para cuidar do marido e dos filhos. Seu foco excessivo na família a fez perder muitas oportunidades de desenvolvimento pessoal, gerando uma grande turbulência interna. Ao lado do marido Chaz Palminteri, Gianna construiu e manteve uma vida estável. Hoje, o patrimônio líquido combinado deles gira em torno de US 16 milhões, proveniente principalmente da Mulberry Street Pizzeria e dos
Projetos artísticos de Chas. O forte vínculo e o apoio mútuo têm sido um alicerce para Diana, ajudando-a a superar dificuldades e a manter a fé e a esperança ao longo dos anos tumultuados. Em 2025, aos 59 anos, Diana Palminteri continua a viver um estilo de vida simples e intimamente ligada à família. Ela continua apoiando projetos artísticos, enquanto cumpre seu papel de mãe de Gabriela e Dante. Sua história é um testemunho do poder da perseverança e do amor na vida, bem como das vozes silenciosas das mulheres nos bastidores.